aquilo que você declara vai chegar na vida daquela pessoa, mas primeiro vai passar pela sua. Quando você diz que alguém vai ser próspero, você está entregando algo que Deus está colocando na sua mão, ou seja, passa primeiro em você, você também vai ser próspero. Se você está dizendo que alguém vai ser curado, antes de mais nada a unção da cura passa por você. Se você está determinando que aquela pessoa vai ser muito feliz, que a vida dela vai ser feliz, vai ser restaurada, vai ser transformada, primeiro você vai ser restaurado, vai ser transformado e vai ser abençoado. Grava isso no seu coração. Quando a gente dá essa liberação de você falar, ai que chato, eles mandam a gente falar, ao contrário, enche o pulmão e despeja, porque o que virá sobre a sua vida será algo inesquecível, será renovador, transformador. Acredita? Deus está abrindo uma porta grande para você, irmão. Eu estou olhando para você, olhei a primeira vez, eu vi você de frente à porta, olhei a segunda, vi a porta abrindo, e na terceira eu vi você entrando. Então Deus está abrindo essa porta e você vai passar por ela. Deus vai liberar sobre a tua vida uma nova condição, e o nome do Senhor vai ser exaltado. Aí você vai perguntar para mim, mas apóstolo, você tem essa porta? Eu não tenho, quem tem é Deus. Eu só sou ferramenta de Deus, eu não sou nada, Ele é tudo. Eu não posso nada, mas Ele pode todas as coisas. É por isso que a gente tem que estar convicto. Deus quer estabelecer em você a identidade de Cristo. As pessoas às vezes se deixam levar por empolgação, momento, palavras contrárias, contenda, dissensão, desarmonia. Ei, maior é aquele que está com você do que tudo que está nesse mundo. Então você não se deixa levar por qualquer pessoa ou qualquer situação. Você tem uma convicção. Amém? Nós estamos aí nessa série saindo da crise, abandonando, largando, deixando, né? E isso é interessante. Eu coloquei como tema: a ausência de identidade gera crise. Diga: ausência de identidade gera crise. Quando eu não sei quem eu sou, é quando eu me perco. Quando eu não sei quem eu sou, ou para onde eu vou, é que eu ando por caminhos errados, que eu ando com pessoas erradas, que eu faço as coisas que não são boas, porque eu estou com uma crise de identidade. Mas quando eu sei quem eu sou, e eu sei que tenho algo da parte de Deus na minha vida, então não importa o que aconteça, eu não vou sair nem para a esquerda, nem para a direita. Por quê? Porque eu estou na direção, no propósito, no objetivo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas e você? Não será atingido. É por isso que a gente tem que ter a convicção, a identidade de Cristo na nossa vida, para não ser levado. Porque muita gente é levado e não sabe por que toma atitudes que depois pesam, caem em cima dela, ferem, traz dificuldade. E às vezes a gente vai reclamar do dia do problema, mas a gente esquece que nós deixamos outras coisas para trás, e essas coisas ficam nos cobrando. Então é hora de a gente saber bem assim, quem eu sou. Você sabe quem você é? Diga: eu sou filho de Deus, fui lavado e remido no sangue de Jesus, perdoado dos meus erros, restaurado na promessa, e sei que o meu Pai é o dono do ouro e da prata. A Ele nada pode ser impedido. Agora você sabe quem você é? Querido, você é tremendo, especial. Olha para a pessoa do lado e fala: você é demais. Talvez você não tenha se apercebido disso, mas você é demais. Você não precisa de roupa nova, você não precisa de nada disso. Você é porque a tua estrutura é. Você reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador, abriu mão das coisas que o mundo diz que é importante, para viver o que é importante para Deus. E isso muda a tua história. Então eu não posso ter crise de identidade, porque é isso que rouba a minha paz, a minha visão, o meu propósito, meu objetivo, o meu futuro, né? Tem gente que enxerga o futuro ali. Ei,
Você está preparado para viver só um ano? Ou você quer viver 70 anos de prosperidade? 70 anos de alegria, 100 anos de prosperidade. Eu acho super 10 quando a gente conversa com algumas famílias que ainda tem o vovô, a vovó ou a bisavô, que eles falam assim: minha avó está com 101 anos, meu avô está com 102 anos, e aí você fala: e como ele está? Está andando legal, está passeando lá no Nordeste, está fazendo. Eu acho isso fantástico, porque eles, apesar de às vezes não estar morando no lugar que o pessoal diz que é bom, que são os grandes centros, né? Mas ele tem mais vida do que nós, porque ele descobriu que toda essa carcaça externa é só aparência. Rouba a paz, rouba a tranquilidade, rouba a saúde, rouba. E aí ele foi lá viver de um jeito que não era tão sofisticado, mas ele abriu mão dessas porcalhadas toda e ganhou saúde para ter anos e anos de realização. E aí você começa a entender que nós estamos aqui muitas vezes presos às coisas, às situações, e não estamos prestando atenção na promessa que Deus tem para nós. O teu descanso não é aqui. Tem gente que está vivendo como se fosse a terra, o final da vida dele, ele vai ficar aqui, vai ser muito feliz e nunca mais. Mas nós não. Quem conhece um pouco da Bíblia sabe que nós vamos ter depois uma vida com Cristo. Nós vamos viver e reinar com Cristo. E aí lá é eterno. Então peraí, tem uma mudança. Eu não faço as coisas para satisfação momentânea. Eu estou investindo num futuro glorioso. Quem começa comprando um terreno, ele imagina que vai ter uma casa. Depois alguém vai lá e aplana o terreno. Depois alguém vai lá e faz lá os buracos e coloca lá as colunas. E depois faz toda a parte de baixo. Depois levanta a parede. Depois põe telhado. Aí depois coloca lá azulejo, ou coloca o piso, ou coloca isso e aquilo. E depois de algum tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, é que eu tenho uma casa. Eu investi para que tivesse uma casa. Ou seja, não foi assim, eu joguei a semente, já caiu no chão, levantou a casa, não foi assim. Mesmo quando eu compro ela pronta, a maior parte das pessoas compram pelo sistema financeiro da habitação. E paga em quantos anos? Quantos? 30, né? É para ontem? Tem gente que até consegue no meio do caminho, dando uns tapas, pagar uma prestação a mais, 2, 10, e chega lá no final, não deu 30, deu 15, deu 20, mas nada é de um dia para o outro, é preparado. E nossa vida espiritual também é assim. Nós temos que saber que nós estamos aqui hoje nos preparando para coisas muito maiores, para realizações muito maiores. Apóstolo, então eu vou ter que esperar morrer? Não. Aquele que for perseguido por amor do meu nome, né? Aqui nessa terra, ainda aqui nessa terra, receberá 100 vezes mais, além do direito da vida. Então aquele que for sério com Deus, aquele que colocar Deus em primeiro lugar, aquele que não dividir a vida dele com 2 ou 3 situações. Tem gente que divide a vida com outras coisas, ora vícios, ora mentira, ora amigos fraudulentos, mas ele não quer perder o amigo de jeito nenhum, e ele acaba perdendo a fé. Então nós precisamos saber muito bem qual é o nosso objetivo, qual é a minha identidade, para que eu não perca essa visão. E aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 19, deixa eu ler um pedaço aqui para você. Eu não vou ler tudo, mas vou ler um pedaço. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Eu vou parar aqui, depois eu continuo na palavra, e a gente vai andando. A gente vê aqui um homem chamado Elias, um profeta. Alguém já ouviu falar de Elias? Elias era um profeta
vamos dizer assim, daqueles da pesada, que quando ele falava, acontecia. Você veja que a Bíblia diz que ele mandou um recado aí para Acabe, né, que não ia chover, e por 3 anos e 6 meses não choveu, secou, deu maior problemão, seca em tudo. E quando ele disse assim: avisa a Acabe que uma tremenda chuva está vindo, o jovem que ficava com ele olhou para o céu e não tinha nenhuma nuvem, mas ele disse que viria a chuva. E aí ele vai, ajoelha lá, coloca a cabeça no meio das pernas e fica lá e manda o rapaz olhar uma vez, 2 vezes, e lá pela 7ª vez o rapaz diz que tem uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da mão de um homem. E é quando ele fala: avisa Acabe que está vindo uma tremenda chuva e vai pegar ele no caminho, para ele aparelhar o carro, vai pegar ele no caminho. E a chuva vem e pega. E aí você começa a falar assim: um homem que tem essa dinâmica, não precisa ter receio. Aqui no começo, quando eu li para você, falou que ele fez o quê? Matou os profetas de Jezabel. E quem eram os profetas de Jezabel? Ele tinha os profetas de Acera e também de Baal, mas somando tudo, davam 850 profetas. Olha que situação. E ele vai e faz aquele pacto que você já conhece. Ele faz o propósito: seguinte, moço, vamos fazer o seguinte, nós vamos levantar 2 altares, vocês levantam um, eu levanto o outro, e aí nós vamos pegar animais, cada um pega o seu, e daí vocês vão pedir ao Deus de vocês que desça com fogo do céu e consuma o holocausto, e depois eu vou ter a mesma liberdade. Aquele que mandar fogo do céu e consumir o holocausto, este verdadeiramente é Deus. E eles falaram: legal. Imagina, 850 de um lado e um do outro. E eles vão lá, montam um altar, ficam pedindo a manhã toda que viesse fogo do céu, e o fogo não vem. E eles começam a ficar, os profetas de Baal e de Acera começam a ficar nervosos, começam a cortar o próprio corpo para poder sacrificar os deuses deles, se retalham, batem em si mesmos, se ferem todos, e o fogo não desce. Quando é meio-dia, chega a vez de Elias. Elias vai, faz aquilo que você sabe, faz um rego em volta do altar, pega lá 4 latas ou 4 baldes de água, joga em cima da lenha do altar. Depois ele foi, jogou mais, até que toda aquela água foi e encheu o rego, né? Ele jogou 12 baldes lá, e aí ele vai e pede a Deus que venha fogo do céu, e o fogo vem e consome. E aí, naquela briga deles, ele diz o quê? Que quem vencesse seria o Deus verdadeiro. Então dá o direito a ele agora de ir lá e matar todos os outros profetas. E ele vai junto com o povo que estava lá e mata os 850 profetas. Depois disso, você teria alguma dúvida? Mas aí a rainha Jezabel, filha das trevas, vai e manda o recado para ele. Diz o que para ele? Olha, se amanhã você não tiver morto como aqueles profetas lá, me faça Deus e outro tanto, tipo assim, pode fazer pior comigo. E ele se assusta e foge. Se a gente olhasse para isso, você diria o quê? Peraí, que situação é essa? Para que ele vai fugir? Se Deus manda fogo do céu, se Deus tem respondido a ele de uma forma especial em cada situação. Mas tem momentos que a gente olha para o lado, olha para o outro, e acaba perdendo a nossa identidade. Quando você começa a olhar para as pessoas que estão à sua volta, você muitas vezes entra no grau da comparação, e aí você começa a acreditar que você não é aquilo que você é, que você não tem aquilo que você tem, que você não pode aquilo que você já pode. Não é assim mesmo que acontece com a gente? Falaram que todo mundo vai ficar desempregado, falaram que não sei o que lá, falaram, e daqui a pouco você está com a mão na cabeça dizendo: se eu perder esse emprego eu não pago minhas contas. Mas quem garante seu emprego não é o patrão, não é o outro, quem garante seu emprego é Deus. A porta que Deus abre, ninguém é Deus. Mas se eles fecharem uma porta, Deus abre outra 7, não tem problema nenhum.
Ele é poderoso para fazer e refazer quantas vezes for necessário. Mas nós precisamos não permitir que o mundo em si, as pessoas por aí, consigam deixar dúvidas no nosso coração. Porque o inimigo consegue trabalhar na gente quando a gente está com dúvida. Quando você tiver dúvida, você começa a fragilizar. E aí as coisas começam a ficar difíceis. Crise, você não vence se escondendo, mas enfrentando. Diga, crise eu venço enfrentando. Não se vence crise entrando na caverna, esperando para ver o que vai acontecer. Nossa tendência, quando nos encontramos em crise, é fugir, é nos escondermos. Mas a grande verdade é que a crise só é vencida quando enfrentamos. Ainda que alguém diga alguma coisa para você, que você tenha medo, às vezes fala de saúde, o médico diz, eu não tenho como curar. Ou às vezes o cara que vai te arrumar o dinheiro lá, ele diz, eu não tenho como arrumar. De repente você fala assim, eu queria trabalhar naquela empresa, mas eu não tenho faculdade. E de repente você nem percebe que Deus abre porta onde não tem porta. Sua parte era ir até lá orando e crendo. O restante quem faria era Deus. Mas você ouviu alguém e aí nem foi. E aí quando te encontraram você estava abatido, chateado, entristecido, porque aí fala, mas o que foi? Eu não tenho faculdade para ir até lá e fazer o cadastro, a ficha, ou mandar o meu currículo. Você nem lembra que é um Deus todo poderoso que está olhando para você, que está te acompanhando em todo o tempo, e que Ele tem uma promessa, que é sobre a sua vida, e é na promessa que você honra Deus. É na promessa. Não é na não realização, é na realização que as outras pessoas começam a dizer verdadeiramente Deus é na vida dele. Então, se posicione para que Deus possa responder a você. Mas você não sabe o que eu passei. Amado, nós não vamos viver de passado, nós vamos viver de presente e futuro. Presente orando, futuro recebendo. Nós vamos mudar a nossa convicção, porque é isso que muda a nossa estrutura. Você pode notar aqui na Bíblia que o Senhor sempre defendeu os seus filhos no meio da crise, quando ela estava acontecendo. Deus não dava ajuda para eles antes de acontecer. É quando estava o problema acontecendo, é que Deus começava a manifestar, abriu o mar, abriu o Jordão, derrubou muralha, quando estava no meio da guerra, no meio do problema, no meio da dificuldade. Então você precisa ter a sua identidade, para que você não volte atrás, mas para que você vá adiante e Deus possa fazer o que tem que ser feito. Deus sempre deu estratégia de vitória aos seus queridos quando eles estavam no enfrentamento. Faz currículo, envia, se posiciona, ora, se prepara, veste a roupa de acordo com o lugar que você tem que ir, faça a sua parte e deixa Deus fazer a parte dele. Isso precisa vir no nosso coração. Precisamos reconhecer que somos quem somos na presença de Deus, para termos coragem de enfrentar qualquer crise que venha. Deus é Deus do quê? Só dificuldade financeira? Só dificuldade sentimental? Só dificuldade, saúde? Deus é Deus da sua vida. Todas as áreas da sua vida estão debaixo do poder de um Deus verdadeiro. E Ele vai se levantar por tua causa e vai tomar a sua causa. Se não reconhecermos nossa identidade, não viveremos vitória que está preparada por Deus sobre qualquer crise. Eu preciso lembrar sempre quem eu sou. Eu preciso lembrar sempre, eu fui chamado, fui separado. Não, eu escolhi Deus. Não, irmão, Deus escolheu você. O amor e a misericórdia de Deus é tão tremendo que Ele pega, como diz, aqueles que não são nada para confundir aqueles que são. Ele não fica preocupado, vou pegar aquele porque ele é ricão, vou pegar aquele porque ele tem muito de estudo, vou pegar aquele, não. Ele pega aquele que é humilde para mostrar assim, eu posso fazer coisas tremendas no meio dos humildes. Quando ele fala sobre Pedro, a gente olha lá, Pedro bocudo, Pedro nervoso, Pedro, e no final ele fala o quê?
sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele fala, o cara é duro, mas eu vou começar a fazer coisas tremendas. Ele pega Paulo, matador de cristãos, e escreve todo o Novo Testamento praticamente em cima de um homem como aquele. É nisso que nós precisamos nos posicionar. A tua identidade não está ligada ao que você tem, está ligada ao que você é. E você é um filho de Deus, porque você recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então a mudança está aí. Lembra disso. Na vitória, né? Não há vitória na caverna. É hora de nos expormos para grandes realizações. Assim venceremos a crise e honraremos a Deus. Eu preciso sair, eu preciso me expor, eu preciso acreditar, né? Tem pessoas, eu vi um rapaz um dia, um falou para mim assim, eu não consigo arrumar um bom emprego, porque eu não tenho curso de inglês. Aí eu conheci uma outra pessoa, que falava inglês, e aí eu fiquei assim, cara, você fala inglês? Qual escola que você fez? Ele falou, a do Dr. Google. Eu falei, como assim? Quem é esse cara? Eu não conheço Yazigi, conheço, né, uma pessoa, mas essa aí eu não conheço. Ele falou assim, não, eu entrei lá, peguei, tinha lá uns cursos de graça, comecei a fazer, e fui pegando, e aprendi assim. E agora, irmão? Quem não faz porque não tem dinheiro? Não está entendendo o mistério, né? Porque se ele entender o mistério, ele vai ver que hoje, dentro da internet, tem curso para tudo. Se você quiser se preparar para alguma coisa, você vai lá, procura, pega, e ao invés de ficar jogando joguinho, ao invés de ficar falando baboseira, ao invés de ficar, você começa a se preparar naquilo que você acha que é interessante. Não importa o que seja, você é que escolhe. Se você quiser ser pedreiro, tem curso. Se você quiser ser, de repente, sei lá, serralheiro, tem curso. Se você quiser aprender inglês, tem, alemão tem, italiano tem. Sem pagar? Pois é, sem pagar. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a internet. Aí você vai na padaria e a padaria tem. Aí você vai nos lugares aí hoje, qualquer, né, rodoviária, qualquer canto aí, e os caras têm de graça. E agora? Vamos procurar uma desculpa nova? Vamos achar uma desculpa nova? Aí eu não tenho tempo. Fala a verdade. Você tem tempo. Porque se você às vezes está parado, desempregado, você tem tempo. Nós precisamos abrir o nosso coração, porque nós temos que entender qual é a nossa identidade. O Senhor não fez você para ser derrotado, Ele fez você para ser vencedor. Ele colocou você por cabeça e não por, colocou você por cima e não por. Irmão, se Deus mandou deixar escrito esses versículos na Bíblia, quem é que vai parar ou atrapalhar você de ser cabeça? Só você mesmo. Está na hora de mudar essa história, de assumir essa posição. A ausência de identidade gera crise. Ganho pouco, não tenho, se você começar a ver hoje, até o que o governo está fazendo, de dar essas ajudas, que estão, né, colaborando, ajudando as pessoas. Eu vi um rapaz, encontrei num farol lá em São Bernardo, e ele falou assim, eu peguei uma ajuda daquela época dos 400 ainda, e eu fui e comprei tudo de doce, e aí eu fui para o farol, e eu falei, e aí? Ele falou, aí dos 400 eu fiz 1.200. E agora, irmão? Deus te fez para viver com a identidade dEle. Aonde você colocar a palma das suas mãos, a planta dos seus pés, haverá prosperidade, haverá realização. Será que a gente está aberto para isso? O rapaz fez. E fez com esses doces comuns aí, que vem num plastiquinho normal, né? Banana,
pé de moleque, essas coisas. Porque todo mundo, quem é que, até a gente que não deve comer, né? Eu que não devo comer doce, vira e mexe, coloca um negócio desse na minha mão, quando eu vejo, já engoli. Então imagina, você está lá de repente esperando alguma coisa, passa alguém, senhor, é 2 por 2, R$1 cada um, mas se o senhor comprar esses 2, te dou mais um. Daqui a pouco você está comprando, não sabe nem por que comprou. Quantas vezes eu fiz isso, só para ajudar a pessoa. Tem aqui embaixo, tem um farol aqui, um senhor, né, que fica aqui embaixo. Quantas vezes eu comprei coisa, depois chego aqui e dou para alguém, porque eu não posso comer doce, eu tenho diabetes, então eu dou para as pessoas. Mas eu falo, por que eu compro? Porque ele vem com tanta vontade, que eu acabo comprando. Agora, e nós, o que nós estamos fazendo? Será que a porta não está aberta para você? E eu não estou falando de emprego. Será que a porta da alegria, da paz, da saúde, da restauração, da transformação? Porque o mesmo Deus que está aí dizendo, você tem a minha identidade, sua casa é abençoada, sua família é abençoada, você vai ver a minha glória se estabelecer sobre a sua cabeça, nada vai te impedir, nada vai te bloquear, apenas comece, se prepare, se estabeleça, amanheça o dia dizendo, esse é o dia que o Senhor preparou para me abençoar, esse é o dia que o Senhor liberou, para que a minha casa fosse abençoada, a minha família fosse abençoada. Comece a declarar. Apóstolo, o senhor não sabe o que eu passo. Meu irmão, você já viu alguma vez você pegar um prego grande, colocar em cima da madeira, dar um tapinha nele e ele já entrar e fixar? Você vai ter que bater. Então não é um dia que você vai falar, não são 2 dias que você vai falar, mas a sua vida a partir de hoje é falar, é declarar, é proclamar, é determinar, minha casa será abençoada, minha família será abençoada, meu trabalho será abençoado, minha saúde será abençoada. Senhor, se tiver que trazer cesta básica, vão trazer aqui na minha porta, vão me chamar para entregar, vão doar para mim, vão colocar, e o Deus Todo-Poderoso que te ama, vai preparar essa situação para você, para a sua casa, para a sua família. Você precisa permitir que Deus faça milagres por você. A primeira coisa que tem que mudar é você entender o tamanho do amor de Deus por você, o que Ele quer com você. Então eu separei aqui por tópicos. Primeiro, a ausência de identidade gera crise, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Elias, como eu falei, já tinha feito uma batalha ali espiritual, já tinha acabado com 850 profetas, e agora essa Jezabel manda uma mensagem dizendo que vai matá-lo. Por alguns momentos Elias parece perder a identidade de profeta da parte de Deus, acreditar que ela vai conseguir tocar na vida dele, sendo que era Deus que protegia ele, sendo que era Deus que liberava ele. Elias entra em crise e consegue acreditar nas palavras de Jezabel ao ponto de se dispor a fugir. Lembra que eu falei agora há pouco? Você ouve o vizinho, você ouve lá o patrão, você ouve a televisão, você ouve pessoas falando e de repente você começa a acreditar mais no que eles estão falando do que no que você está vivendo. Eu já vi gente que de manhã está feliz, chega lá tudo bem, aí vem uma situação qualquer que seja, acontece uma coisinha de ruim, a pessoa se desanima. Ah, mas o que vai acontecer? Eu levantei de manhã, antes de ontem acho que foi, e aí a bispa falou, o Fernando foi sair com o carro, o portão abriu, aí não queria fechar, ele pegou seu controle e fechou. Eu falei, não, vai começar tudo de novo. E há pouco tempo atrás eu troquei os 2 motores, troquei plaquinha, fiz tudo o que tinha que fazer lá, vai começar tudo de novo. Aí corri lá fora, fui abrir o portão, ele só abriu, não queria fechar. Aí eu falei, não posso deixar o portão aberto agora, perigoso. E aquela coisa, eu entrando lá, liga, desliga, tentando fazer tudo que me ensinaram no passado. Eu sou péssimo para isso, mas tudo que me ensinaram eu estava tentando fazer. E o portão não fechava nem abria. Aí eu falei, pastor Marcelo, você está por perto? Estou.
passa aqui, me dá uma luz aí que eu não sei o que fazer, né? E aí ele chegou lá, falou, o que o senhor já fez? Eu falei, liguei a tomada, fiz isso. Ele parou, sentou, enquanto isso eu fui buscar uma bateria nova para o controle, e eu subi a escada dizendo, Senhor, eu amarro todos os demônios, todo o principado, toda a potestade, toda a legião estúpida que tenta entrar no meu caminho. Eu não tenho nem tempo nem paciência. Então, Senhor, em nome de Jesus. Aí eu volto. O pastor Marcelo, o que houve? Pastor, eu segui aqui o fiozinho, achei que estava com mau contato, tirei, olhei para ele, balancei, coloquei de novo, funcionou. O diabo é sujo, mas a tua identidade é mais forte. Você tem que lembrar, foi ele que descobriu, não fui eu. Mas eu, quando eu fui buscar a bateria, e tem que subir 2 lances de escada em casa, eu fui falando, falei, não, está amarrado, está repreendido, não vai mesmo. Demônio, você não vai tirar a minha paz. Quando eu voltei, na hora o negócio está funcionando. E aí? Você sabe quem você é? Você tem autoridade na sua palavra? Você tem poder para clamar, para declarar? Porque, amados, muitas das coisas o diabo faz para tirar a tua paz, para tirar a tua tranquilidade, e você nem percebe que você está sendo atacado por uma situação. Então era nós mudarmos essa situação. Ele aqui perdeu a identidade por causa da voz de uma rainha que nem era de Israel. Ela, na verdade, era de outro reino, casou com Acabe, que era rei de Israel, e se tornou rainha de Israel, mas ela não tinha nada de Deus. Por isso que ela tinha esses profetas de Baal e de Acera, que não tinha nada a ver com Deus. Aí você fala, como é que pode, dentro de uma região onde é chamado povo de Deus, ter um rei que é chamado o rei do povo de Deus, e ter uma rainha que casa com ele e traz toda a interferência maligna? Porque Acabe não entendeu qual era a identidade dele, e trouxe para casa uma pessoa errada, e aí causa todo esse transtorno. Ele não se posiciona, ela acaba aprontando. Acredite, as crises na maioria das vezes não traduzem a verdade da sua vida. Diga, as crises não traduzem a verdade da minha vida. Quando a gente entra em crise, a gente perde a visão, e a gente começa a aceitar a derrota. Eu lembro, muitos anos atrás, eu trabalhava, eu tinha horário para reunião, para as coisas, eu vivia assim um dia de doido. Era 7:30 da manhã, era a primeira reunião, 8:30 tinha a segunda reunião, 10 horas da manhã tinha a terceira reunião. Entra em departamentos e situações, então eu não podia atrasar um minuto, porque eu sabia que ia dar, e aquele dia eu acordei atrasado, para variar, né? Aquela que você não pode, eu digo que você faz. E aí quando eu cheguei, fui pegar o carro, o pneu, murcho. Aí eu falei, que caca, fui lá e tal, vou procurar a chave de roda, sumiu. Irmão, aquele dia, eu estava chutando a parede, falei, não é possível, fura o pneu, chove, só minha chave de roda. Aí naquela época fui procurar o vizinho acabou me arrumando, ajudou, aquela coisa toda, foi, né? E eu saí, quando eu cheguei no trabalho, você acha que eu consegui participar de uma reunião decente? Doido da vida. Aí você fala assim, olha que coisa engraçada, um pneu mudou a minha história, bagunçou a minha vida. E aí você começa a entender que tem coisas tão pequenas, que não são base da sua vida, mas que pode roubar a sua paz, pode tirar a sua tranquilidade. A crise, ela entra na vida da gente, muitas vezes por frestas tão pequenas, que você nem percebe, ela já está em você. E agora é hora de a gente mudar essa condição. A crise só se torna poderosa em nós, quando perdemos a nossa identidade de filhos de Deus, e simplesmente temos que mudar essa situação. 2, a crise tenta roubar sua vida. Diga, a crise tenta roubar minha vida. E ele se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Naquele momento de crise,
ela toma conta do coração de Elias e ele pede para Deus o quê? Morrer. O mesmo tempo que ele pede para Deus para morrer, ele não podia pedir para Deus um exército? Ele não podia pedir para Deus uma mudança de alguma coisa? O mesmo tempo que muitas vezes você está dizendo que sua vida está uma droga, que não tem jeito, que aquela coisa toda, você poderia gastar esse tempo o quê? Reconstruindo a sua história, pensando o que é que você faz de melhor e procurando uma maneira de fazer o melhor. E você muitas vezes não tem prestado atenção nisso. Ele foi ali, fugiu, sentou debaixo de um pé de zimbro para dizer para Deus: já chega, eu quero a morte. Você imagina qualquer pessoa ouvindo isso? Um homem que fala diretamente com Deus, que Deus responde, que eliminou aí essa profetaiada toda aí, né, de Baal, de Acera, que era reconhecido por tanta gente, e de repente ele fala: eu quero a morte, porque ele não estava reconhecendo a identidade dele. E você não está reconhecendo que Jesus Cristo foi para aquela cruz e entregou a vida dele por você. Se ele pagou o preço da sua salvação, é porque ele está disposto a te levar no colo se for necessário para você ser vitorioso. Você não está reconhecendo que ele está pronto a lutar por você naquilo que for necessário para que você seja curado, para que você tenha a sua casa abençoada, para que seu casamento seja restaurado, para que seus filhos tenham o melhor. Eu preciso voltar à minha origem e reconhecer que eu sou muito especial para Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Olha o tamanho do amor dele para com você. E você acha que é melhor pedir a morte? Pede cura, pede prosperidade, pede transformação, pede casa nova, pede qualquer coisa, mas não pede bobagem. Porque começar a pedir: Senhor, fere o Antoninho que está aprontando, Senhor, olha, faz com que não sei o que, não, melhora a tua vida e a tua condição, deixa o inimigo babar lá do outro lado, chorar lá do outro lado, e cresce, se melhora, se estabelece. Ele não entendeu, né? Algo importante: toda vez que a crise tenta roubar sua vida, Deus estará pronto para te dar uma porção maior da parte dele. Quando você acha que não dá mais, quando você, sabe, parece que a crise está roubando a sua vida agora eu não tenho mais saúde, agora não tenho mais dinheiro, agora não tenho mais amigo. Aí quando Deus se levanta e fala: está na hora de a gente dar um chacoalhão, vou dar uma porção maior da minha parte na vida dele. Mas eu estou pedindo a morte. Querido, não leva a mal, não adianta você pedir a morte. O Senhor, nosso Deus, é Deus de vida, e vida em abundância. Então pedir a morte para Ele não resolve nada, porque Ele não vai te dar. Ele veio para trazer vida. Quando a gente olha isso, a gente lembra que Deus alimentou ele para ir mais longe ainda. Olha o que fala: e deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele pediu o quê? E Deus deu o quê? Esquece, irmão. Se vai pedir morte para Deus, está ferrado, não vai acontecer, está ruim. Você vai falar para ele: Deus, me dá a morte. Ele fala assim: eu vou te dar mais força ainda, eu vou te dar mais condição ainda. Para quê? Para que você vá e me honre, para que você entenda que eu estou aqui para te levantar e te estabelecer, que eu estou aqui para te fortalecer e te renovar. Ele não entendeu, mas olha como Deus tratou. Vai o anjo e faz o quê? Toca nele. Ei, toca no irmão do lado aí, toca. Fala: ei, acorda aí, mano, come dessa comida aí, ó. Está comendo?
Essa comida está boa para você? Essa palavra está boa para você? Come dela. Aí sabe o que ele faz? Ele descansa. Ele deitou, dormiu de novo. O anjo não brigou com ele, não falou: seu safado, levanta. Não, deixa ele dormir, descansa. Porque sabe o que acontece? Deus, Ele sabe da nossa fragilidade humana, e Ele tem paciência, Ele tem aquela condição de dar a você mais um tempo. Ele dá a você mais um tempo. Ele faz com que você tenha mais um tempo. Para quê? Para você se fortalecer. E aí Ele vai novamente e faz o que? De novo, toca nele, acorda ele e diz para ele: come e bebe, porque longa será a tua caminhada, a tua jornada. Grande é... Mas espera aí, ele queria morrer. Quem quer morrer quer fechar o olho e não acordar. Ele falou: não, você ainda vai fazer muito, né? A crise vem com a determinação de enfraquecer, mas Deus sempre está pronto a te fortalecer. Fala para o irmãozinho aí: Deus está te fortalecendo, Deus está te preparando, coisas grandes estão vindo para a sua vida. Mesmo que a crise tente roubar a sua vida, Deus te levará para o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Não é isso que a Bíblia diz? Lá você descansará. Deus é tão detalhista, que Ele viu que o Elias ficou baqueado, que ele estava chateado, ele estava embaixo da árvore, deu comida para ele, sabe para quê? Para ele ir. Ele fala assim: com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Deus levou ele lá em Horebe, para falar com ele no particular, deu a ele condição de se fortalecer, e falou para ele assim: a gente vai conversar, mas essa conversa é só nós. Mesmo que a crise tente roubar a sua vida, Deus te levará ao esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para te restaurar, para te estabelecer para grandes realizações. Ele vai te preparar para coisas grandes, né? E aí ele foi para lá. Terceiro, Deus quer te ouvir. Deus quer ouvir você. Deus quer ouvir você falando, irmão. Quer ouvir você declarando. E olha, a crise quer te sufocar, mas Deus quer te ouvir. Diga: Deus quer me ouvir. E você está falando com Ele? Você está se abrindo em Deus? Você está falando com Ele na intimidade? Porque Ele está querendo que você vá para Horebe. Sabe, talvez você não percebe, mas lá na sua casa, Ele quer estabelecer um Horebe, um monte, um lugarzinho lá que Ele quer orar com você. Você tem um cantinho na sua casa para orar? Pode ser embaixo da cama, pode ser, né? Atrás da porta, pode ser até na própria cama. Mas você tem que ter um lugar que você vai se acostumar a buscar ao Senhor. Pode ser um cantinho pequenininho, mas vai ser o lugar que você vai falar com Deus. É isso que o Senhor estava ensinando, né? E ali, entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para tirá-la. Quando nós estamos fragilizados, nós estamos em crise, e acabamos respondendo a Deus com churumelas. Sabe o que é churumela? É o nhen, que não resolve nada. Aquela coisa: Deus, porque o Senhor sabe que meu coração está chateado. Deus, porque o Senhor sabe, porque o Senhor viu, porque o Senhor... Ei, Ele está em todos os lugares. Essa colocação é aquela colocação que às vezes, né, acontece isso muito com o filho falando com a mãe, ou com o pai, ou vice-versa, que está assim, ó, está o filho aqui, o pai aqui. Aí ele fala assim: viu, filho? O filho é surdo? Ele está a 2 palmos. Se ele falasse alguma coisa diretamente, já tinha escutado. Mas parece que existe um lado nosso, meio que afetivo, que a gente precisa chamar a atenção da pessoa, para que ela preste atenção na gente. Eu falo que é o lado frágil do ser humano.
É aquele lado que ele precisa do carinho, da reclamação, do nhen. Ele tem sempre, sabe, que ser tocado. E isso, para Deus, só entre nós, não vale nada. Ele até deixa você choramingar. Ele até deixa você dizer: você sabe que a Mariazinha comprou vestido e eu não tenho dinheiro nem para comprar uma meia. Ele fala isso. Enquanto a fulana vai no cabeleireiro uma vez por semana, eu consigo uma vez por mês. Senhor. Vocês já viram isso? Acontece, irmão. Acontece. E aí você fica ouvindo aquelas coisas. Eu imagino Deus ouvindo essas coisas. Ele olha e fala: caramba, o negócio está ruim mesmo, a situação está ruim. Mas o que ela queria? Um cabeleireiro? Mais um dia de cabeleireiro? Porque Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele é o Senhor da prosperidade. Ele não estaria dando mais: leva esses 20, traz 10 de troco. Quando Deus dá, Ele dá algo chamado prosperidade, que é toda necessidade suprida. É só isso. Então nós muitas vezes perdemos a chance de falar claramente o que nós estamos sentindo, não a churumela, o nhen, mas aquilo que está atrapalhando a minha vida. Então quando você for orar, antes de ficar pensando em reclamar do vizinho, do amigo, do pai, da mãe, do filho, do esposo, da Maria, a empregada que não limpou, o vizinho que passou com o carro em cima da calçada e sujou a calçada, antes de olhar para isso, comece a pedir coisas para Deus. Senhor, quero crescer nisso, quero frutificar nisso, quero desenvolver nisso, porque Deus parou para ouvir ele, levou Elias lá em Horebe, o monte de Deus, para ele ficar: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram de conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Ele falou: eu nem sabia, você está me contando uma novidade que eu não sabia nada disso. Aí que está ao lado que você está perdendo as suas oportunidades. Fala com Deus. Você já esteve na igreja quando está o maior movimento, tem gente falando em línguas, tem gente recebendo a bênção, e tem gente assim: nossa, você fala: o que ele está fazendo? Está um mover, o negócio está comendo solto, né? Poder para todo lado, o Espírito Santo passando para lá, passando para cá, e a pessoa olhando na cara da: nossa, você viu que ela faz uma careta, né? Olha que careta. E aquele lá, ficou pulando num pé só, está com o som do saci. Irmão, se desliga disso, cara. Se liga em falar com Deus diretamente. Fala: não quero nem saber quem está à esquerda, quem está à direita, quem está à frente, quem está atrás. Eu quero saber quem está em cima. Eu quero intimidade, quero receber poder, eu quero viver poder. E a grande sacada para nós vencermos as crises não será mostrar o tamanho da nossa fraqueza, mas sim o tamanho do poder de Deus que está em nós. Qual é o tamanho do poder de Deus que está em você? Fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Se é Jesus Cristo que te fortalece, então você vai ter que viver essa manifestação. Você tem que estar assim, preso nela. Mesmo assim, Deus permite que Elias despeje seus sentimentos. Para quê? Para esvaziar ele, para ele cair na real, né? 4, Deus quer te restabelecer. Deus quer restabelecer você. Olha, eu não sei porque Deus gosta da gente, não sei, porque se fosse ele, eu não gostava, mas Ele gosta, então amém, aproveita, né? Porque fala a verdade, quando a gente olha para as pessoas, a gente vê a maior parte choramingão, a maior parte reclamão, a maior parte está sempre tentando achar um motivo para falar do que não ficou legal. Ele esquece de tudo que ficou bom, ele esquece das coisas que deram certo, ele esquece das coisas que ainda estão por vir, para viver as coisas que estão, né? Então está na hora de mudar isso, essa configuração, e começar a entender que Deus quer restabelecer. Diga: Deus vai me restabelecer, Deus vai me dar autoridade, Deus vai manifestar a glória dele em mim. Olha o que ele fala: e ele lhe diz: sai para fora,
põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram o teu... De novo, não parece você? Fala a verdade, não parece? Você vai orar todo dia e você ora a mesma coisa. Ah, Deus, ah. Ele olha e fala: de novo, cara. Vamos dar mais um tempinho lá, vamos esperar mais um pouco. Ô querubim, aguenta aí que ela está reclamando agora, deixa reclamar, depois a gente vai ver o que faz. Passou, né? Ele fala aqui, ó, Deus chama Elias para fora. Ele já tinha chamado, chama de novo, chama Elias para fora. O que você está fazendo aí? Né? E Deus chama Elias por quê? Porque ele queria perto dele, queria proximidade com ele. Deus chama Elias e mostra a Elias que ele é poderoso e que também é amor. Deus fala para ele assim: Elias, eu tenho poder, mas eu sou amor. Mas como é que ele está falando isso? Um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as pedras, mas ele não estava lá, estava do lado. E um terremoto, Deus não estava no terremoto, Deus estava do lado, só olhando. Um fogo lá e Deus do lado. Aí vem uma voz mansa e delicada. Olha como Deus quer tratar cada um de nós. Não é na palmada, nem na bicuda, não. Ele quer chamar você de filho amado, filha querida. Sai para fora. A caverna não é o teu lugar. Ficar escondido não resolve. Ah, eu estou na escola, mas aí eu não posso falar que eu sou crente. Sai da caverna. Por quê? Porque você é crente em qualquer lugar que você estiver. Não importa onde. Você tem que ser cristã. Você tem que chegar no lugar com a mesma posição. Mas por quê? Porque o teu Deus, ele pode ser um vento forte, ele pode ser aquele que quebra a pedra, ele pode ser um terremoto, ele pode ser fogo, mas para você, ele é voz abaixo na raia, é uma voz mansa e suave. Ele te ama tanto, que ele tem o poder, mas com você ele exerce amor, porque você é filho, você foi escolhido, separado, você tem algo especial. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto, né, na capa e saiu para fora. Ele ouviu, ele reconheceu: essa é a voz do meu Deus, daquele que cuida de mim. E ele se envolve na capa. O que a capa representa? A unção. A unção que estava sobre ele. Você lembra mais adiante? Vai vir uma determinação: vá e levante um novo profeta. E o que Elias faz? Ele vai até Eliseu. Eliseu está lá com as juntas de bois dele, arando. Ele simplesmente tira a capa dele e coloca a capa sobre Eliseu. E quando ele coloca a capa sobre Eliseu, Eliseu para na hora. A unção que ele tinha, ele colocou sobre a vida de Eliseu. Agora Deus chama ele para fora, e ele se cobre com a unção, com a intimidade, com o poder, com aquilo que ele tinha com Deus. Ei, amado, você recebeu a Jesus como seu Senhor? Você conhece o Espírito Santo? Se Deus está te chamando, sai para fora na unção que você recebeu. Sai para fora na determinação do Espírito de Deus. Sai para fora na coragem que essa unção te dá, essa autoridade que se manifesta em você. Por isso Elias não teve dúvida. Ele colocou a capa sobre a cabeça e foi ao encontro do Senhor. Você pode ir ao encontro do Senhor com esta palavra que você recebeu na sua vida. Aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem uma unção sobre a sua cabeça, tem uma posição sobre a sua vida. Apenas a voz mexeu com Elias, porque ele reconheceu
a presença de Deus nessa voz, o amor de Deus nessa voz. Deus não estava preocupado com a vida de Elias, não estava. Por quê? Porque ele sabia que ninguém poderia tocar na vida de Elias sem a sua permissão. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Quem ia tocar na vida de Elias? Esse homem que já era poderoso no que ele fazia, quem ia tocar? E aí você começa a ver que Deus fez tudo isso só para chegar num momento de intimidade com Ele. Eu costumo dizer, eu até falava isso quando eu trabalhava lá em empresa, né, tal, tinha muitos funcionários, e às vezes o pessoal vinha lá, eu estou chateado, porque o setor tal lá, o meu chefe não reconheceu, e como eu era gerente geral, eu estava acima daqueles caras, e o cara vinha para mim e falava assim, faz favor para mim, me manda embora. Eu falei, não manda. Mas por quê? Eu falei, porque eu não suporto ver gente sair por baixo. Você vai se aperfeiçoar no que você está fazendo, vai ser reconhecido, e depois você volta e a gente pode acertar. Mas primeiro você vai se acertar, porque para sair da empresa, como quem está com o rabo no meio das pernas, quem está desanimado, quem está abatido, quem está chateado, quem está em crise, vai sair com vergonha, vai sair derrotado. Quando você estiver em cima, eu topo qualquer coisa que você quiser. E 99% das vezes, sabe o que acontecia? O cara ia, se melhorava, se aperfeiçoava, eu chamava ele depois de um mês, conversava, e aí? Chegou a hora? Eu não quero mais sair. Está tudo bem, você fez o que era certo, você me colocou de volta numa posição de eu entender que derrotado não tem valor, e eu levantei, me estabeleci, e hoje eu me sinto vencedor, eu não quero sair da empresa. E é assim, Deus só chamou Elias por causa disso. Ele falou, não, ele podia ter falado, Elias, cansou queridão, lindão, já fez bastante, então, vai para o céu. Não, assim não. O teu Deus não é um Deus de derrota, é um Deus de vitória, não é um Deus de vergonha, é um Deus de honra, não é o Deus dos caídos, mas é o Deus que exalta os caídos. Por isso, em nome de Jesus, restaure a sua visão e entre nessa dimensão para viver o poder daquele que te ama. Vá além, alcance a dimensão do Senhor. Era para Elias vencer a crise, e quando uma crise se levanta contra o ungido de Deus, então Deus acelera o seu propósito na vida dele para curá-lo e dar vitória. Deus acelera o propósito. O que quer dizer? Quando você pedir para sair, sabe o que Deus vai te dar? Trabalho. Não foi bom, né? Não foi. Não, Deus, eu queria só ficar quietinho no meu cantinho. Ele fala, tá, vai nessa daí, vai que eu vou jogar o caminhão de melancia na sua cabeça já. Olha, ele fala isso, né? Deus deu a chance de Elias não sair por baixo, porque ele falou, peraí, esse aqui é o meu ungido, sou eu que sou o Deus dele, o Senhor é seu Deus. Então não dá para você sair por baixo, irmão. Você vai se levantar e vai vencer na sua casa, vai vencer no seu trabalho, vai vencer na sua saúde, vai vencer no seu relacionamento sentimental, vai vencer em todo lugar que você for, para a glória de Deus. É necessário. Quinto e último, Deus troca a sua crise por realização. Diga, Deus troca a minha crise por realização. Olha o que ele fala, e o Senhor lhe disse, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei em Israel. Também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, e então deixou ele os bois, e correu após Elias. Elias estava dizendo para Deus que queria morrer, e aí Deus fala para ele o quê?
Morre não, lindão. Você vai trabalhar. Está cansado? Tem alguém cansado? Deus vai te dar o dobro do trabalho. Está dura a luta? Pois Ele vai te aperfeiçoar no manejo da espada. Vai fazer você mais forte ainda, vai afiar com você aí as suas armas, vai preparar a sua estrutura para que você saia como guerreiro, saia honrado, saia por cima. Elias queria simplesmente: vou fechar os olhinhos e não vou acordar. Tá bom, Deus? Ele falou: não, tá bom. Você vai subir em carruagem de fogo e todo mundo vai saber que o fogo passou, porque os seus ajudantes, os jovens que ficavam com ele, vão ter que ver. Você imagina a diferença? Passar uma carruagem, tomar a vida dele, subir, e todo mundo que estava lá, os auxiliares todos, ver aquele fogo descer, o fogo subir, procurar por Elias e nunca mais encontrar. Diferente, né? Até meio cinematográfico, não é? Parece ficar vendo na televisão aquele fogão assim, inesquecível. Não tinha ninguém da internet que faz todo esse jogo de coisa, né? Naquela época não tinha, era Deus mesmo que fazia. E Ele fez um negócio muito legal, poderoso, né? Mas é interessante, aprendemos que toda vez que alguém pede a morte para Deus, Deus lhe dá trabalho. Deus não aceita que seus queridos saiam de cena por baixo. Por isso, se você pedir a morte para Deus, com certeza Ele vai te dar planos de trabalho. Se Elias morresse agora, qual seria a glória que viria para Deus? Não seria glória nenhuma, não seria legal. Grave isso: Deus não vai aceitar sua derrota, porque isto não vai honrá-lo em nada. Fala para a pessoa do lado: você não pode ser derrotado. Isso não honra a Deus. A tua vitória honra a Deus, a tua realização honra a Deus, a tua cura honra a Deus. É isso que Deus vai fazer com você, vai trazer resposta. Então se prepare para vencer esta crise, trabalhando, lutando e realizando o projeto de Deus. Se prepara. O Senhor faz questão de chamar a verdade para o coração de Elias. Elias, não vai acontecer o que você está querendo. Você viu o que ele falou para Elias? Volta pelo mesmo caminho. Elias, você veio por aquele caminho? Viram você passar por lá, né? Você vai voltar pelo mesmo caminho. Você vai desfazer o que você fez. Você vai apagar o que era vergonha e vai estabelecer a realização. Não foi assim que Jesus fez com os pescadores lá com Pedro? Eles não estavam lá no barco? E aí Jesus falou assim: estão lavando a rede? Então eu vou usar o seu barco para pregar um pouquinho. Está lá em Lucas 5. Ele subiu lá, começou a pregar, e quando acabou de pregar, ele falou o quê? Volta lá, aonde? Aonde eles não tinham pego nada, e lança a rede. E o que Pedro falou? Senhor, pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra, eu vou no mesmo lugar aonde eu fui humilhado, aonde eu fui envergonhado, aonde eu não alcancei o objetivo, eu vou no mesmo lugar, porque o Senhor está falando. E quando ele vai lá, ele consegue pegar tantos peixes que ele não consegue retirar, tem que chamar outro barco para poder lá ajudar a tirar tudo. É a mesma coisa. Peraí, você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio, porque se foi lá que você foi humilhado, se foi naquele caminho que você ficou entristecido, se foi naquela direção que você veio chorando, você vai voltar rindo, vai voltar feliz, vai voltar agora de uma forma totalmente diferente. Deus vai passar com você no mesmo caminho que você fez, triste e desanimado, em alegria, gozo e paz, porque Ele é o Deus da realização. Então, em nome de Jesus, receba a realização de Deus na sua vida, receba a realização de Deus na sua casa, receba a realização de Deus no seu trabalho. O que estava perdido, o Senhor vai restaurar, e o nome do Senhor vai ser glorificado em você. Receba, em nome de Jesus. Por isso não devemos dar liberdade para crise nenhuma se estabelecer em nós, nenhuma, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos mais que
vencedores. Então peraí, se a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que sou mais que vencedor, quem é o mundo para dizer que eu sou derrotado? Agora você vai ter que ter a sua identidade restaurada. Você é filha do Deus Altíssimo, está debaixo da promessa do Senhor, então vive. Foi o que ele fez, ele voltou. Você vê que ele falou assim, é para voltar? Tá bom. Achou lá o rei, ungiu, achou outro rei, ungiu, achou Eliseu e colocou a capa sobre ele. Você viu que é a diferença? Os dois reis, ele foi lá, levantou e consagrou. Mas quando ele olhou para Eliseu, ele falou, ei, esse é profeta. Profeta precisa de unção, precisa de intimidade com Deus. Então, capa nele. Aí pronto, já mudou tudo, já veio. Ele falou, é que a gente não presta atenção quando a gente está lendo rápido, a gente perde alguns detalhezinhos, né? Mas olha o que ele fala, vem e unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nício, ungirá também rei em Israel, e também o filho de Safate vai ser ungido aqui e tal, que é Eliseu. E ele tem uma declaração aqui, que é interessante, e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Eliseu era o último da fila, mas o mais poderoso, porque se os reis não conseguem vencer, chama Eliseu que ele vence. Se tem um problema que você está vendo, que fisicamente não se resolve, chama a intimidade, a unção, a autoridade espiritual que você tem, porque vai se resolver. Vai se resolver na sua casa, vai se resolver na sua família, vai se resolver na sua saúde. Por quê? Porque os reis não eram capazes, mas a unção quebra o jugo. A unção desmantela o poder maligno. A unção fortalece você. Então se as portas não estão se abrindo, não vá bater com a sua força física, mas bata nela com a unção que o Senhor colocou na sua vida. Declare a sua oração, declare palavras proféticas, e as barreiras vão cair, e os impedimentos vão sair, e o nome do Senhor será glorificado. É importante. Lembre-se da sua identidade em Cristo, saia logo desta caverna, assuma sua posição de honra com Deus, esteja disposto a vencer qualquer crise. Diga, eu estou disposto. Agora eu estou disposto. Não tem crise que possa me segurar. Eu estou debaixo da unção. Vou voltar pelo mesmo caminho que me entristeceu e vou vencer cada uma das situações, para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus.